Nós vamos falar um pouco hoje sobre a dança na saúde mental, como ela afeta o cotidiano e a vida pessoal das pessoas. Nós convidamos alguns dançarinos e também uma psicóloga para falar sobre o tema e responder algumas perguntas, passar a visão deles e a experiência deles sobre o assunto. Eu sou a Bianca, eu tô aqui com a Camila, uma psicóloga formada em dança. E eu queria saber um pouquinho mais sobre a sua formação, Camila. Obrigada pelo convite em contribuir. Eu sou a Camila, então, sou formada em danças circulares, em balé clássico, em euritmia, e foi a dança que me levou para a psicologia. Eu comecei a dançar em 2018, mas porque eu sempre fui muito fã da cultura que eu tenho inserida, que é a cultura do hip hop. Então eu comecei a fazer aulas porque eu comecei a me identificar com o estilo, com as músicas, com a vestimenta, com a dança, e eu vi que tinha uma cena aqui em Ribeirão de pessoas que gostavam de dançar muito na época. Então tinha vários grupos aqui em Ribeirão, então isso despertou muito a minha vontade de dançar, porque é uma cultura de grupo, né? É algo social, então gostei muito de fazer parte desse social, queria estar fazendo parte desse social. Então procurei aulas e comecei a dançar nessa época aí. Então, desde que eu me conheço por gente, eu danço. Então foi uma coisa que eu comecei, eu existi dançando. Então eu danço desde os 3, 4 anos de idade. Comecei no baby class, de balézinho e tal. E aí eu fui evoluindo, fui conhecendo outros estilos de danças, tipo jazz, contemporâneo, sapateado. Aí eu migrei pro hip hop. E o hip hop ele tem muitas vertentes, então eu comecei a estudar um pouquinho de cada uma e fui me encontrando mais no jazz funk, na parte fêmea. E aí eu encontrei o Rios dentro disso, que é de salto alto e é o que eu mais estudo no momento. E no quesito emocional, como que a dança te ajuda nisso? Pô, muito. Ajuda muito para deixar você muito bem mentalmente, sabe? Às vezes é um refúgio, não que refúgio sempre vai ser uma coisa boa, mas a dança, no caso, é um benefício, assim como várias atividades físicas também, traz algum benefício para a sua saúde mental e física. Então, ajuda muito você a sempre estar bem quando você entra numa sala, independente do problema que você esteja fora dela, quando você entra numa sala para fazer uma aula, que você escuta a música, conversa com pessoas, está lá na sociedade, isso faz você esquecer dos problemas, faz você se sentir bem, querendo sair de lá mais motivado para melhorar como pessoa, como ser humano, melhorar o seu físico. Então, 100% benéfico à sua saúde mental, dança. Muito, gente. Façam um teste e depois vocês me falam. Confia. No âmbito físico, ela tem a capacidade de nos apropriar de uma força física. Por quê? Porque todos os sistemas, né, o circulatório, o respiratório, o motor, até o sistema límbico, que é um sistema muito primitivo nosso, todos eles entram em ação quando a gente dança. Então a nossa circulação melhora, a nossa respiração melhora, o nosso tônus muscular ele se fortalece. Então a partir dessa ativação do sistema físico, o benefício mental começa. Então a gente começa a liberar através do movimento os neurotransmissores do bem-estar, do prazer e da alegria, que são a serotonina, a endorfina, a dopamina, porque com esse boom de bem-estar, a gente começa a se sentir mais pertencente. Imagina, a gente está mais apropriado da nossa força. Então isso faz com que, a nível emocional, a nossa autoimagem se ressignifique. Eu me reencontrei. Como eu disse, eu sempre dancei. E eu me resumi em dança. E quando eu me perdi, eu perdi a dança também. Então eu tava me sentindo... Eu tava jogada no meio do espaço, esse era o sentimento. E agora que eu voltei a dançar e que eu me sinto bem fazendo isso, eu me sinto viva de novo. Tipo, se eu tô em um dia ruim, eu sei que dançar vai ser um remédio pra mim, não vai ser mais uma tentativa de ficar bem e talvez receber outro gatilho. Então, hoje em dia eu consigo falar que eu consigo dançar e ficar bem de novo. E estudando do jeito certo, indo atrás da dança por mim, não pelos outros, não me importando o que os outros estão pensando, mas confiante assim também. Então hoje eu consigo falar que eu tô feliz dançando de novo.
Então a gente começa a reconhecer a nossa validação, a gente começa a reconhecer as nossas capacidades, a gente começa a se desenvolver mais e melhor. Porque também na dança, os dois hemisférios, né, são ativados, o direito e o esquerdo. Cada um desses hemisférios é responsável por certas atuações em nós. Então, o hemisfério esquerdo, ele é responsável por tudo que é racional. Então, é o raciocínio lógico, é toda essa capacidade de intelectualizar e resolver e entender as coisas a nível da razão. Então, a pessoa, ela começa a ter melhores respostas a tudo que vem ao encontro dela, né? Por isso que falam que as pessoas que dançam são pessoas muito criativas, porque é essa parte, né, do cérebro que está sendo ativada. E aí é a outra parte, é o hemisfério direito, responsável pela memória, responsável pela inteligência não verbal, pela intuição, pela criatividade. E a correspondência, né, dessas capacidades do hemisfério direito, ela se interrelaciona, é como se fosse uma linha mesmo, no hemisfério esquerdo com a área da fala, né, a área de Broca. Então, por isso que as pessoas que dançam têm uma maior desenvoltura social, porque elas têm a área da fala muito bem desenvolvida. Já foi provado cientificamente que as pessoas que dançam desenvolvem menos doenças degenerativas. Então, imagina, a pessoa nunca vai ter Alzheimer, ou se tem Alzheimer, ele não se manifesta, porque é a área, né, o hipocampo, ele é responsável pela memória. E na dança, isso é convidado à ação o tempo inteiro, ao memorizar as coreografias, ao retomar a capacidade da orientação espacial, ao desenvolver certos movimentos, e por aí vai. E o que é a dança para você, Marquito? Pô, hoje, realmente, eu odeio falar coisa clichê, mas realmente é a minha vida hoje. Eu não consigo imaginar não fazendo dança hoje, não dando aula, não participando de competição, de batalha, de tudo que envolve a cultura do hip hop. Eu não me vejo nunca mais sem isso. Então, hoje, literalmente, é a minha vida, é a minha fonte de renda, é a coisa que me motiva a melhorar como ser humano, como pessoa, como filho, como irmão, como namorado. Então, é algo que me motiva 100% e está intrínseco à minha pessoa hoje em dia. Então, realmente é uma palavra da minha vida hoje. Vida. Acho que minha vida se resume em dança. Desde criança você dança? Tipo, eu acho que se tira a dança de mim, não sobra muita coisa. Minha personalidade é baseada em dança, o que eu penso é baseado em dança. Muita coisa que eu aprendi pra minha vida, eu aprendi na dança, em confiança, em treino, em sempre insistir em algo até conseguir, não desistir, enfrentar os medos. Então, muita coisa sobre a vida eu aprendi com a dança. Então, a vida é vida. Então, como a dança, no geral, ela pode ajudar as pessoas que têm alguma questão emocional, como depressão ou ansiedade? Ansiedade é futuro, né? A nossa mente não sabe o que é passado, presente ou futuro. Se eu estou fazendo um movimento e eu me desconecto do que eu estou fazendo, eu vou cair. Eu vou me machucar, eu vou me lesionar. Então a dança, só por ser movimento, convida a pessoa a estar no presente. A dança, ela tem essa capacidade curativa, né? Só por ela ser movimento. Então, quando a pessoa ela vai se autoeducando através da dança a estar no presente, né? E junto com tudo isso de físico que acontece, a liberação dessas substâncias, o fortalecimento do tônus, o deslocamento no espaço, tudo isso vai apropriando essa pessoa com ansiedade a estar mais conectada e mais no controle da situação. Tá? Isso é uma pessoa com ansiedade. Uma pessoa com depressão, ela já tem uma defasagem no sistema dopaminérgico, ou, né, através dos traumas que ela viveu. Então a dança, ao ressignificar os conteúdos internos através do movimento, vai fazendo com que essa pessoa também ressignifique a forma dela de lidar com os traumas antigos. Por isso que ela tem que ser constante.
Então, às vezes, as pessoas pensam, eu tô com depressão, vou numa aula de dança. Tá, mas isso se perdura, porque o efeito, ele precisa ser contínuo. É como se a gente conectasse um celular na tomada. Então, a gente tem que se recarregar, ter essa capacidade de se auto-recarregar através da dança, através do movimento. E é assim que a depressão, então, aos poucos, ela vai se curando. Porque existe todo esse composto, né, esse cenário físico, mental e emocional que a dança traz, né, para todas as pessoas que têm alguma questão emocional, física, seja depressão de origem orgânica ou seja de origem emocional.